Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina, lições de fé e liderança no livro de Josué. Lição para jovens. Lição número 12. Concreto destrutivo. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por mais um dia de vida. Que o Senhor possa ser o Senhor possa ser o meu ajudador agora neste vídeo, Senhor, para que eu possa pregar a Tua palavra. Que nesses minutos e segundos que o Senhor possa estar comigo, faça-me de mim o seu servo para apresentar a verdade da Tua palavra. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Lição de domingo, testando a próxima geração. Sempre que um líder forte partir, cabe à geração seguinte decidir se vai continuar a missão e preservar os valores herdados. O livro de Josué termina com Israel em uma posição de força, pronto para concluir a missão que Deus lhe havia confiado. Mas o que vem depois é como assistir a um acidente em câmera lenta. O livro de Juízes resume a situação do povo logo após a morte de Josué e narra os acontecimentos seguintes. Ele mostra o que acontece quando o povo de Deus escolhe obedecer só pela metade, em vez de consagrar por completo. Diante da escolha entre continuar e a conquistar, ou se acomodar, Israel escolheu o caminho mais fácil. Ficou onde estava aos poucos. Passou a conviver em paz com as nações de Canaã, mesmo elas estando em rebelião contra Deus. Cercado pela idolatria, não demorou para o povo ceder à sua influência. Deus havia deixado claro. Êxodo capítulo 23, versos 23 e 24. O propósito de Deus para Israel era muito maior. Eles foram colocados em Canaã para ser luz para todas as nações. Se tivessem se dedicado a conquistar os povos vizinhos, Deus lhes daria vitórias ainda maiores. O plano de Deus era de crescimento constante, mas ao escolher a acomodação, Israel impediu este avanço. O resultado foi um ciclo doloroso, que se repete várias vezes no livro de Juízes. O primeiro passo rumo à decadência foi se casar com pessoas que adoraram outros deuses. Os Salmos capítulo 106, verso 35, resume assim: misturaram-se com as nações e imitaram as suas práticas. Uma má escolha levou a outra, e depois a mais outra. Casar-se com os cananeus tornou a idolatria comum e acessível, e isso abriu espaço para práticas ritualísticas extremamente cruéis. Salmos capítulo 106, versos 36 e 38. A mistura com os costumes pagãos, como a idolatria e o jugo desigual, abriu as portas para tudo o que havia de mais perverso e degradante. No fim das contas, é uma história sobre escolhas e como eles impactam de forma profunda nosso presente e nosso futuro. Lição de segunda-feira: enreados no pecado. Alguns ciclos são difíceis de romper. Como seres humanos falhos e pecaminosos, é comum nos vermos presos em compartimentos repetitivos ou em relacionamentos que nos fazem mal. A cura é possível, mas que só acontece quando reconhecemos o problema e tomamos a decisão de mudar. Foi exatamente isso que Israel não fez. O povo entrou num ciclo destrutivo que se repetiu há gerações. É ciclo destrutivo a lição de hoje. Falei concreto de destrutivo, é ciclo destrutivo, povo de Deus, que se repetiu por gerações. A queda na apostasia aconteceu aos poucos. Vivendo entre povos mergulhados na idolatria, os israelitas começaram a adotar seus costumes. Casaram-se com os cananeus, copiaram seus hábitos e se misturaram com as culturas ao redor. Juízes capítulo 3, versos 5 e 6.
Deus já havia alertado sobre esse risco, mas eles se envolveram cada vez mais. De tempos em tempos até pareciam voltar para Deus, mas logo voltariam a viver como antes e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo outros deuses, servindo e adorando-nos. Juízes capítulo 2, verso 19. Foi um ciclo que eles mesmos construíram. Com o tempo perderam por completo sua identidade como povo de Deus. A vida dos cananeus provavelmente parecia mais fácil ou até mais interessante. Era diferente do que os israelitas estavam acostumados, e isso pode ter despertado a curiosidade. Quando cederam pela primeira vez à cultura ao redor, talvez nem imaginasse até onde isso os levaria. Mas a idolatria os empurrou a um ponto tão extremo que chegaram a sacrificar os próprios filhos aos deuses pagãos. É difícil imaginar como um povo que tinha visto tantos milagres e experimentado o cuidado de Deus, tão de perto pode trocar tudo isso por imagens sem vida. Mas foi isso que aconteceu. Eles se deixaram levar e acabaram presos a práticas mais cruéis e degradantes. O povo de Israel caiu porque seu amor por Deus era fraco. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Juízes capítulo 2, verso 12. Eles conheciam teoricamente a verdade, mas não a valorizavam o suficiente para viver por ela. Como não mantiveram vivo esse amor, acabaram sendo enganados, e o mesmo pode acontecer conosco. Também corremos o risco de racionalizar o pecado, de nos afastar de Deus aos poucos. A Bíblia fala de pessoas que são enganadas, pois se recusarem a amar e a aceitar a verdade que os salvaria. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 10. Pergunta no rodapé: o que você pode fazer hoje para romper com ciclos de pecado que se repetem na sua vida? É deixar o pecado, é deixar de lado a vida mundana e se voltar para Deus. Lição de terça-feira: o impacto devastador da idolatria. A história de Israel mostra o quanto Deus leva a sério o pecado da idolatria. Foi justamente por meio deste pecado que os israelitas mais provocaram o Senhor a ira. Juízes capítulo 2, verso 12, trazendo sobre si severos juízos. Mas por que afinal a idolatria é tão ofensiva aos olhos de Deus? Logo depois que saíram do Egito, ainda no pé do Monte Sinai, as primeiras palavras que Deus falou diretamente ao povo estavam ligadas à adoração e à identidade dele, como um único Deus. Êxodo capítulo 20, versos 1 a 5. Os 2 primeiros mandamentos foram bem claros: nada de ídolos, e Deus usou uma linguagem profundamente relacional, mostrando que a obediência ou falta dela teria consequências duradouras. Êxodo capítulo 20, versos 5 a 6. Quando Deus fala sobre zelo e juízo, Ele está ensinando duas verdades essenciais. Primeira, Ele quer que o nosso coração por inteiro. Entrega parcial revela que ainda não reconhecemos sua autoridade e quem Ele realmente é. Segunda, nossas escolhas não afetam só a gente. Elas podem impactar profundamente nossos filhos e netos. Deus não está dizendo que pune filhos pelos erros dos pais de maneira arbitrária. Na verdade, ele está apenas expondo os fatos. E se escolhermos qualquer outro Deus além dele, essa escolha vai afetar negativamente nossa família por gerações, trazendo consequências reais e duradouras. Outro ponto: Deus odeia a idolatria porque ela corrompe quem a pratica. É só comparar os deuses cananeus com o Deus verdadeiro. Enquanto os ídolos exigiam sacrifícios humanos, até de crianças, o Deus da Bíblia entregou o próprio Filho para salvar a humanidade. Isso por si só já basta para mostrar a diferença fundamental entre Deus e os ídolos. Deus é amor, enquanto o poder por trás de todo falso Deus é Satanás, movido por orgulho e desejo de exaltação. A Bíblia também ensina que somos transformados pelo que contemplamos. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18.
Deus queria que o seu amor olhasse para ele continuamente, para que fossem moldados por seu caráter de amor. Mas quando se voltaram para os ídolos, passaram a refletir o egoísmo e a crueldade que esses deuses representavam. Será que existem ídolos em nossa vida? Muitas pessoas existem. Não é só ídolo de pedra, não. É de humanos mesmo nos dias de hoje. Jogador, cantor, ator. Pergunta no rodapé. A idolatria pode assumir muitas formas. Que coisas na sua vida tendem a tornar o lugar que pertence a Deus? É se voltar para Deus, esquecer as coisas mundanas, deixar de lado as coisas mundanas e voltar para Deus. Lição de quarta-feira, momento hipertexto. O que alguém cresceu em um lar cristão pode fazer para desenvolver uma conexão pessoal e viva com Deus, e não apenas seguir uma tradição familiar? Como podemos, é como se diz assim, se a família passou a vida inteira na igreja, voltar para Deus, praticar as coisas de Deus em sua casa, você vai crescer junto ali, naquela tradição. Agora, se uma família serve a Satanás, fica fazendo rituais, se você crescer, muitos casos, a criança a criança que nasce não vai para os laços da família. Ele escuta sobre Deus e quer adorar a Deus. Aí tem a briga espiritual. Mas tem casos que a criança segue essa tradição. E como podemos transmitir nossa fé de maneira mais eficaz para as próximas gerações? É transmitir a palavra de Deus. Aí outra pergunta, por que o pecado da idolatria é tão degradante e desumanador? É o pecado, né? É o pecado da idolatria, que é o contexto inteiro. Se você peca, você está longe de Deus. Quais são as formas mais comuns de idolatria que nos tentam hoje? Várias hoje. Tem várias. Se eu falar aqui, vou falar o vídeo uns 50 minutos. Tem várias. O que podemos fazer para proteger o coração contra a idolatria e permanecer fiéis a Deus? Obedecer a sua palavra, seus mandamentos. Por que tantos jovens que crescem na igreja acabam se afastando da fé da vida adulta? Porque não têm a mente concreta. Não tem uma visão concreta, que é sempre desviar para a esquerda e para a direita. A palavra não fala nem se desvie para a esquerda e nem para a direita. Retamente, é isso que acontece. Se você não leva uma vida reta, você se perde. Compare suas respostas com os textos bíblicos a seguir. O que esses textos e essas histórias revelam sobre o pecado da idolatria? A infidelidade de Israel, Juízes capítulo 3, versos 1 a 8, Jeremias capítulo 2, versos 1 a 13, vai marcando aí, povo de Deus. A futilidade da idolatria, Salmos capítulo 115, verso 1 a 11, Romanos capítulo 1, versos 18 e 32. Outras formas de idolatria, Atos capítulo 14, versos 8 a 18, Filipenses capítulo 3, verso 19 e 3 a 5. Rede semântica. Lembre da rede semântica, o mapa mental construído a partir de uma palavra ou conceito-chave. Então, com base no que vimos até aqui, agora é a sua vez de expressar o que faz sentido para você. Idolatria. Lição de quinta-feira, a primeira cadeira. As coisas não desencadearam imediatamente após a morte de Josué. Os anciões que tinham convivido com ele continuaram servindo ao Senhor com fidelidade, lembrando que se tudo o que Deus havia feito por meio dele. Juízes capítulo 2, verso 7. Mas algo fundamental estava faltando. Apesar de não se curvarem diante dos ídolos, esses líderes também não abraçaram a missão com o mesmo zelo de Josué. Enquanto ele colocava à frente do povo e liderava a conquista de Canaã em obediência a Deus, os anciões deixaram a tarefa inacabada. Josué era um homem de ação. Já os anciões que vieram depois acomodaram-se. Não cobraram de seus filhos
o mesmo nível de compromisso que Josué havia exigido de geração anterior. Faltou-lhes uma entrega profunda, daquelas que deixam marcas na geração seguinte. Foi essa geração de filhos que caiu na idolatria. Para ilustrar o que aconteceu, imagine que cada geração pode ser representada por uma cadeira. A primeira cadeira é de Josué, que conhecia pessoalmente a Deus, que havia experimentado seu poder. A segunda cadeira representa os anciões. Eles sabiam sobre Deus, conheciam suas obras, mas não tinham uma experiência tão direta. A terceira cadeira era dos filhos desses anciões, uma geração que já não conhecia o Senhor nem o que ele havia feito. E essa imagem serve de alerta. Cada geração precisa desenvolver uma experiência própria com Deus, real, viva e pessoal. Quando uma liderança forte se esvai, é comum que a fé da geração seguinte enfraqueça. E sem um reencontro verdadeiro com Deus, a geração seguinte pode perder completamente sua identidade espiritual. A fé de nossos pais e avós não é suficiente para nos sustentar. Como diz o ditado, Deus não tem netos. Ele não quer ser apenas o Deus de nossos antepassados. Juízes capítulo 2, verso 12. Ele precisa ser o nosso Deus pessoal. Ninguém deve se acomodar na segunda ou na terceira cadeira. Nosso lugar é na primeira, onde há um compromisso genuíno com Deus e uma conexão viva com Ele. E é desse lugar que a fé deixa de ser teoria e se transforma em vida. E é dessa posição que conseguimos influenciar de forma profunda e duradoura as próximas gerações. Pergunta no rodapé: em qual das 3 cadeiras você está sentado? O que falta para você ocupar a primeira? É como se diz, todos nós estamos na segunda cadeira. Precisamos ir na primeira cadeira para obedecer a palavra de Deus. Lição de sexta-feira. Lição. O enfraquecimento de Israel em Deus tinha colocado seu povo em Canaã, uma poderosa barreira para deter a onda da imoralidade, a fim de que não inundasse o mundo. O plano de Deus era que, ao ser fiel a ele, Israel avançasse de vitória em vitória. O Senhor daria em suas mãos nações maiores e mais poderosas do que os cananeus. No entanto, sem levar em consciência seu elevado destino, preferiram a comodidade e autossatisfação, deixando escapar a oportunidade de completar a conquista da terra. E durante muitas gerações foram afligidos pelos descendentes desses povos, idólatras que, conforme o profeta havia predito, era com espinhos nos olhos e aguilhões nas costas. Números capítulo 33, verso 55. Os israelitas se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras. Uniram-se em casamento com os cananeus, e a idolatria se espalhou como uma praga por todo o país. Deram culto a seus ídolos, os quais lhes converteram em laço, pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios. E a terra foi contaminada com sangue. Acendeu-se por isso a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança. Salmos capítulo 106, versos 34, 38 e 40. Até morrer a geração que recebeu instruções de Josué, a idolatria não avançou tanto, mas os pais prepararam o caminho para a apostasia de seus filhos. O desrespeito pelas restrições do Senhor por parte daqueles que tomaram posse de Canaã espalhou sementes e de males que contribuíram a produzir amargos frutos durante muitas gerações. Os hábitos simples cultivados pelos hebreus mantinham sua saúde, mas o relacionamento com os pagãos levou as consciências com apetite e os maus desejos, que pouco a pouco foram enfraquecendo suas forças. Forças físicas, mentais e morais. Os israelitas foram separados de Deus por causa de seus pecados. O Senhor retirou deles sua força e já não conseguiam mais vencer os inimigos. Assim foram dominados pelas mesmas nações que com a força de Deus haviam subjugado.
Deixaram o Senhor Deus de seus pais com os tirar da terra do Egito. Juízes 2:12, e os guiará pelo deserto como um rebanho. Salmos capítulo 78, verso 52. Mesmo assim, Deus não desamparou completamente seu povo. Houve sempre um remanescente fiel a Jeová. E de tempos em tempos o Senhor levantava homens fiéis e valentes para derrubar a idolatria e livrar os israelitas de seus inimigos. Ellen Goldwhite, Patriarcas e Profetas, na página 479 e 480. Lição de sábado: ciclo vicioso. Vocês não obedeceram à minha voz. O que isso que vocês fizeram? Juízes capítulo 2, verso 2. Após a queda de nossos primeiros pais, numa atitude de graça e misericórdia, o próprio Deus ofereceu um cordeiro como uma forma de conceder liberdade das garras do mal e ao homem caído. E a partir desse momento a história humana começou a ser contada na perspectiva de uma jornada de volta ao Éden, uma jornada de volta ao paraíso e à presença de Deus. Mas não foi bem assim que aconteceu. No decorrer da história encontramos o ser humano se entregando novamente ao erro e se tornando inimigo de Deus, voltado para a prisão do pecado. Então outra vez o Senhor interveio. O dilúvio eliminou a terra aos homens maus e deu uma nova chance à raça humana de trilhar seu caminho, seu rumo ao Pai. Seu caminho rumo ao Pai. Mas novamente durante o percurso, o ser humano se entregou ao mal e voltou a ser escravo do pecado. Anos depois, o Senhor libertou seu povo da escravidão e o guiou pela jornada rumo à terra prometida, promovendo-lhe as necessidades e purificando-o através da viagem pelo deserto, até chegar ao destino. Mas como esta história termina? Nesta semana estudamos que após entrar na terra prometida e tomar posse das bênçãos, o povo mais uma vez se desviou da orientação do Senhor e voltou ao cativeiro do pecado, o que mais à frente levou-os novamente a um cativeiro humano, perpetuando assim esse ciclo sem fim. Você conseguiu notar o padrão? Primeiro o Senhor liberta o seu povo, depois guia pelo deserto, e por fim, quando entra na bênção, o povo volta ao pecado e à escravidão, necessitando novamente de um libertador. É um ciclo vicioso que marca profundamente o relacionamento entre Deus e o ser humano. E essa sequência de acontecimentos está fadada a sempre se repetir. Como podemos nos livrar desse ciclo? É obedecer à palavra de Deus. Simplesmente. Como podemos trilhar nosso caminho ao Pai sem acabar caindo nas graças de Satanás? João capítulo 14, verso 6. Então, povo de Deus, essa foi a lição número 12 da Escola Sabatina para Jovens. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essa palavra para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz Natal a todos e até o próximo vídeo. Tchau!